Peraí, deixa eu ler meus posts com um convidado especial. Vocês não imaginam o tamanho da alegria de anunciar quem é que está aqui com a gente hoje, a nossa convidada. A Mari tem uma comunidade linda que se chama Somos Madrastas. Tem sido inspiração para mim, para muitas famílias, porque eu acho que mais do que falar com mulheres que têm esse papel, ela fala com as pessoas que estão em família, sobre temas de parentalidade e traz reflexões assim. Eu falei para ela agora há pouco, nua e crua. Ela fala e aquilo reverbera porque vem de um lugar muito franco, parece. Mari, obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, obrigada pelo convite. Só mulher maravilhosa, como que eu não ia... Seja bem-vinda! Seja muito bem-vinda. Que bom, obrigada. E que bom a gente poder falar sobre esse tema, né? Porque acho que é um tema tabu. A gente falou agora há pouco de luto. E acho que madrasta também está nesse lugar. E você sabe que eu, com a sua vinda aqui, fui perguntar para o meu professor de Tai Chi, que fala chinês, como que é madrasta em chinês? Não sei se eu vou lembrar, posso falar uma bobagem, mas ele falou que era Homa. Depois você me corrige, Wagner, se minha pronúncia de chinês tá uma porcaria. Mas porque eu fiquei pensando na história do Ma, que vem de mater, que a gente sabe, mas que muita gente acha que vem de maldade, de malvada, né? E das rainhas más todas. E que esse é um lugar muito ruim na nossa língua portuguesa, assim como do inglês, stepmother, que também é horrível, que vem dessa coisa da substituição, né? Do step, que é o step lá, então... Mas eu fiquei pensando nas outras línguas, se também tem essa conotação ruim. Você sabe disso, alguma coisa? Eu já ouvi que no francês... Primeiro, oi! Acho que no francês parece que é mais bonito, mais simpático. Mas outras línguas latinas têm a mesma raiz mater, né? Mas, na verdade, é a construção que faz a palavra ser ruim, né? Porque ninguém pensa assim de madrinha. Ninguém nunca pensou que uma madrinha seria má, né? Ninguém falou, ai, que boadrinha você, né? Então, tem a Chimamanda, aquela autora muito maravilhosa no livro, que ela tem chamado Como Criar Crianças Feministas, né? E aí ela fala que toda construção social, por ser uma construção, pode ser desconstruída. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas eu acho que a gente consegue desconstruir o caráter, né? Esse viés que a gente tem, esse viés de estereótipo do má. E eu tava pensando também, lembrei de uma história que você falou do stepmom. Tem uma filha de uns amigos e tal, que ela decidiu trocar o stepmom por bonus mom. Stepmom eu não quero, eu quero bonus mom. Eu defendo muito a gente não usar o eufemismo, então a gente realmente usar a palavra como ela é, madrasta. E aí a gente aos poucos mudando essa narrativa, né? Acho que estamos aqui também para isso, e é muito legal quando pessoas que têm alcance como vocês abrem esse espaço para a pauta, porque assim a gente vai aos pouquinhos mudando. Mari, eu sou a única aqui de nós três que não sou madrasta, mas convivo com algumas e tenho amigas que são madrastas, assim como a Mari e a Cíntia. E eu queria começar te fazendo uma pergunta. Por que esse peso, esse foco todo em cima da madrasta e não do padrasto, assim? O que você, tudo que você já estudou, tudo que você já leu, porque na real são situações que teoricamente são desconfortáveis, aí entre muitas aspas, mas que geram muitas questões em ambos os lugares, né? Qual que é a tua visão sobre isso? Quanto tempo a gente tem? Bom, eu tenho uma tese, tá, sobre isso. É uma tese ela é mais profunda, assim, né? O que acontece? A nossa sociedade judaico-cristã, patriarcal, né? Ela atribuiu valores às mulheres e aos homens, né? E ela atribuiu direitos às mulheres e aos homens. Então, e funções, né? E funções, né? Então, valores, funções, tá atribuído a você. O que significa você ser uma mulher, né? Ou você ser um homem. Então, a mulher, lá atrás, né? Isso é uma coisa histórica. O que acontece quando a mulher perde o marido, quando ela fica viúva? Ela se veste de preto para sempre e acabou. Por quê? Porque como ela casou virgem e ela foi daquele homem, né? Ela já foi deflorada, como se falava, né? Então, ela foi criada para casar virgem.
Quando ela perde esse marido, a vida dela também acaba. Ela se veste de preto para sempre e ela fica aos cuidados do padre. Né? O homem que resta, então, para cuidar dessa mulher é esse padre. Se um homem, então, resolve entrar nessa família e cuidar dessa mulher, ficar com essa mulher que já não é mais virgem... Ele é um benfeitor. Ele é um herói. Ele é um benfeitor, ele é um herói. Por quê? Porque ela já foi usada, digamos assim, né? O homem não é assim. Ele tem o direito de colocar alguém sempre no papel do cuidado. E muitas vezes isso acontece assim, as madrastas que conversam, né, que estão na comunidade, às vezes elas se perdem um pouco, assim, porque existem homens que, ao casar novamente, automaticamente colocam essa madrasta no papel de cuidadoras 100% de tudo, né? Então, é uma construção também, é mais complexo, eu acho, do que parece. E tem a própria questão de que, assim, a gente agradece quando um pai é pai, né? A gente fala assim, ai, eu lembro uma vez, logo que eu tinha casado, mãe, desculpa, eu lembro que a minha mãe chegou um dia em casa e falou assim, nossa, o Rodrigo já colocou toda a roupa na máquina de lavar. E aí eu falei, uau! Assustadíssima. Não, tipo, ela tava vibrando. Tipo, casou bem, filha. Tanto, né? Mas que bom que ela tava vibrando, né? Porque muita mãe diria assim, não era você que tinha que fazer isso? Então, pode ser, né? pode ser. Eu conheço várias que Viu, fariam mãe? isso. Você foi defendida pela mãe. Muito defendida. Verdade. E aí eu falava, nossa, mas que loucura. Então ele botou todas as roupas dentro de uma máquina que gira e lava a roupa pra Você ele. tirou a sorte grande. E apertou 3 botões. E ainda perguntou qual é, né? Mas é isso, é complexo. Ainda falta muito, eu acho, pra gente chegar num lugar de aceitação. E inclusive, não querendo levar a conversa pra um lugar triste, mas dos abusos sexuais que acontecem, mais de 80% acontecem dentro de casa e na sua grandíssima maioria são feitos pelos padrastos. Então... Eu não sabia desse dado, 80%. Tem aí, a gente pode sim, procurar pra colocar nas referências pra ficar bonitinho, mas tem isso, assim, mais de 80% dos casos de abuso sexual acontecem dentro de casa. E das figuras masculinas que, né, promovem esse tipo de coisa são, na sua grande maioria, os padrastos. Nossa, que Então, E é a uma gente ainda fala da madrasta, né? É uma grande dissonância, a gente... E aí também, bom, tem uma grande questão da mídia, né? Eu fiz esse estudo, eu fiz um grande estudo de mídia. Então, por exemplo, quando teve o caso do vereador Jairo, né? Ele nunca aparece nas notícias da mídia relatado como padrasto. Ou ele é o doutor, ou ele é o vereador, ou ele é o Jairo, né? Daí teve aquela história da madrasta, do envenenamento do feijão. Aí aparece madrasta, madrasta, madrasta. Inclusive, teve uma situação ao vivo na Globo. Ao vivo, eu vi. Que o repórter, então, ele fala madrasta, madrasta, madrasta. E quando volta pro âncora, o âncora falou assim... Vamos só colocar o nome dela, porque assim, eu tenho madrasta, minha madrasta jamais faria isso comigo. Ah, maravilhoso. Se a gente... Eu até postei isso, deve estar lá em algum lugar. E aí, ele faz isso ao vivo, chega a me arrepiar. E aí ele fala, vamos só chamar ela pelo nome, porque a pessoa que é má, ela é má, ponto. Ela é má como colaboradora, como amiga, como filha, como mãe, né? A má pessoa. Então é isso. É uma pergunta muito importante a ser feita, assim, da gente entender como é que a gente chega aqui, né? Mas é interessante você falar isso, né, do apresentador que fez isso ao vivo, porque se ele não tivesse a referência da experiência dele vivida, talvez ele não tivesse tido esse alerta, né? Porque muda tudo quando você tem madrasta. Exato. E por isso que eu defendo muito a gente usar a palavra correta. Porque senão você vai falar assim, essa que envenenou é madrasta, eu sou boadrasta. Então nunca vai ter uma madrasta boa, porque as madrastas más a gente deixa de canto. Então a gente realmente tem que usar o nome, né? Mas você está propondo uma alteração, né, no significado? Já alteramos. Já conseguiu? Já conseguimos. Que tinha conseguido. A gente conseguiu alterar. Conta pra quem tá ouvindo a gente. Então, a gente... Meio emocionante. É tipo alterar o Google, né? Quem fornece definição para o Google é o dicionário da Oxford, né? E aí a gente fez uma petição online e
eram 3 significados pejorativos. Era um significado factual e 2 pejorativos. E aí a gente fez um abaixo-assinado com mais de 7.000 assinaturas. E aí foi modificado mesmo. Foi ano passado, acho que foi não lembro se foi em outubro ou setembro, enfim. E então, se você coloca padrasto, tá escrito homem que casou com a mulher que já tinha filho. Se você vai olhar a madrasta, tinha esses significados horrorosos, que eu nem vou falar, gente, já ficou pra trás. De sabores, não sei o quê. E aí saíram esses significados pejorativos. Então a gente não conseguiu. Madrasta é só a pessoa que casou com... a gente podia ir além também e não ser heteronormativas, né? Sim. A gente poderia... Mas não conseguimos ainda. Porque, a madrasta casou com o pai, né? Uhum. Mas tem muita madrasta que casou com a mãe. Exato. Sim. Então, Exato. Perfeito. Mas você falou da mídia, né? E dessa parte toda da responsabilidade da mídia, mas pra mim fica muito a história da responsabilidade dos contos infantis, né? Sim. De quem escreveu Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, sei lá quais outras que tem essa... Bela Adormecida não tem, né? Não. Madrasta, só Branca de Neve. Mas muitas histórias infantis têm a figura da madrasta. Acho que essas duas mais, né? Porque povoaram, pelo menos, as pessoas da nossa idade, assim. João e Maria e Cinderela. Então, essa é outra questão, Branca de né? Neve. Lá atrás, mesmo, conto medieval, ele não tem a figura da madrasta. É a própria mãe que faz isso. Então, quem abandona as crianças na floresta não é a madrasta na história original. É a mãe. Quando a gente chega num momento da igreja vir e dominar, né, a cultura e as relações, a igreja fala assim, opa, gente, não é contra a igreja, tá? Eu sou uma pessoa ultra espiritualizada, acredito em tudo, gosto de tudo. Vocês estavam falando que eu estava ouvindo de falar com Deus, eu falo com Deus todo dia. Não é isso, né? Mas é uma questão de como que a igreja também se envolve na cultura. Então, esses contos, quando eles vão para esse olhar, né, católico, o que acontece? Eu não posso ter uma mãe que não é sacra. Eu não posso ter uma mãe que não é perfeita. Eu não posso ter uma mãe que abandona, que erra, né? Que casou pela segunda vez. Que casou pela segunda vez. Eu não posso ter isso. Então, tem essa separação, né? Vamos deixar a madrasta fazendo as coisas más. E isso aconteceu com outras coisas também, com dinheiro, né? Nós, mulheres, a gente tem questões profundas com o dinheiro. Porque o dinheiro, ele não é de Maria. O dinheiro, ele é de Madalena. Ele é da prostituta. Né? Quem tem o dinheiro. E o sexo não é de Maria. O sexo né? não é de Maria. O sexo, o dinheiro, esse lado que a gente não quer ver da mãe, né? Ele não é. Então, lá atrás, essa figura é a mesma, né? Cara, mas isso é tão importante, Maria. Vamos fazer uma pausa aqui, porque assim, de novo, né? Quando eu entendo todas as ressalvas que você faz, porque a gente tá aqui e a pessoa pode pegar um corte e dizer, não, porque quando veio a igreja, blá, blá, blá. E aí começar a ter todas as consequências disso. Mas eu acho que a gente, ao recuperar a história, tá dando informações necessárias para que a gente possa entender contextos complexos. E a gente tava falando aqui, né, do quanto a gente tá com dificuldade de entender esses contextos mais complexos. Então, o próprio uso da madrasta nessa posição de má é uma tentativa de simplificar algo que é muito mais complexo, que é uma dualidade na figura materna. Exatamente. E que existe em todos nós, sombra e luz o tempo todo. Exatamente. Então, em todos os papéis, inclusive. Em todos os papéis. Exatamente. Né? Então, só quis fazer essa ressalva, porque eu acho isso de uma profundidade necessária para os tempos sombrios que estamos vivendo, sabe? Não, eu concordo muito. E bom, você me acompanha um pouco, assim, eu falo muito sobre espiritualidade, sobre religião, sobre essa conexão profunda. Eu, às vezes, relato conversas com Deus, assim, de verdade. Eu tenho isso, assim. Mas aí, a gente tá olhando para a questão cultural também, né? Como que a nossa cultura foi influenciada para isso. E aí tem um ponto, vocês que estão ouvindo, se vocês pararem, vocês vão perceber, tá? Pensa num filme que tem princesa. Pensa aí, vocês. Vamos fazer, vai. Pensa num filme que tem princesa. Tá. Cadê a mãe dessa princesa? Foi embora, morreu. Não existe. Gente,
Verdade. Todas. Inclusive o último filme que saiu, Donzela, que o pessoal falou, nossa, assiste, a madrasta não é má. Tá, gente, obrigada, esse é o mínimo, né? E tem um negócio ali que depois, se vocês quiserem, eu posso comentar do Donzela. Mas a única mãe, né? Que acontece na jornada do herói, né? A jornada do herói é esse arco da narrativa desse filme, né? Todos os filmes têm. Essa mãe, pra ela ser a fonte perfeita, única, inesgotável, de amor, de coragem, de luta pra essa princesa, ela não pode existir. Porque ela só é perfeita não existindo, que é isso. A maternidade, ela só é perfeita quando a gente não tá lá, entendeu? Porque quando a gente tá lá... a real é dureza. Então, essa mãe que é invocada nessa princesa, que foi morta, não tava, morreu no parto, enfim... É pra gente preservar essa imagem dessa mãe perfeita, dessa mãe ideal. Eu me lembrei de um Qual que vocês pensaram? Cara, mas só falar assim rapidinho. Eu lembrei de um conto do Mário de Andrade chamado Peru de Natal. Vocês já leram esse conto? É um conto curto, mas que justamente ele tá ali se deparando com o primeiro Natal sem o pai dele. E aí tem todas umas questões que, assim, a mãe, as tias, ninguém quer aproveitar o Natal porque o pai não tá. Mas o pai era um cara, assim, que era razoavelmente bem de vida, mas um cara que nos permitia aproveitar a vida e desfrutar da vida. Então ele tinha raiva do pai. Porque o pai não permitia. E aí... no embate com a mãe, porque ele queria finalmente aproveitar o Natal com tudo que o Natal tem, com banquete, com não sei o quê, porque naquela situação eles tinham um pouco mais de condição, e aí ele percebe que ele perdeu a briga com a mãe, que se ele topar que a mãe fique falando dos problemas do pai, o pai fica muito maior, e agora que ele morreu, ele é gigante. Então ele coloca o pai nesse lugar de santo, e ao colocar o pai no lugar de santo, ele tira o pai da cena. E aí ele consegue usufruir do Natal, que é um pouco essa história das princesas, assim, né? Perfeito. Pra você poder viver a sua história, você tem que tirar um pouco o outro de cena, né? Ainda mais se for uma se figura... Se a gente falar da maternidade real, ela não é tão sagrada assim, né? Ela não é nada... Mas você perguntou quem a gente pensou. Eu pensei na Bela Adormecida, porque eu fiquei pensando que a mãe dela não morreu, né? A mãe da Bela Adormecida. A mãe dela não tá na história. Ela não tá... No começo ela tá, né? Porque ela que faz a promessa. Ou ela tá no começo. Como é que é a história? Então, as mães, ou elas já não estão, ou elas estão no começo. Elas estão no começo, mas ela não faz parte do resto, né? Não. E aí, existe uma dor grande, né? Dessa perda, ou da mãe não tá. E daí ela ganha força pra fazer a jornada dela, né? Então... Mas a donzela é muito... Bom, a donzela ela já nasce com a madrasta ali muito presente. A madrasta faz o mínimo, que é cuidar né? A madrasta faz o papel de madrasta, então que bom que a gente não tem... Que a gente tem filmes cuja figura da madrasta é normal. Pronto. Só que tem um negócio muito interessante, assim, porque em todos os momentos que ela tá precisando de força, ela invoca a mãe. Mas quem tá lutando por ela e tomou uma facada por ela foi a madrasta. Tudo bem, beleza. Essa mãe é muito forte dentro dela. Mas ela podia invocar as duas, né? Imagina, que lindo. Só que aí no fim... Muito mais forte, né? Muito mais força. Imagina, você tem duas mulheres... Zelando por você. E aí... Tá, daí no final... Bem no final, na cena final... Quando ela... decide, então, que ela vai deixar um dos reinos lá pra essa madrasta. Ela vira pra madrasta e chama a madrasta de mãe. Uau! Podia continuar sendo madrasta! Exato. A mãe continua lá nesse lugar e a madrasta com o seu lugar. Aí, assim, então agora, já que você foi validada... Mas parece ser uma concessão, né? O meu filho, por exemplo, o caçula, veio me falar outro dia que... Que idade ele tem? Ele tem 15. E aí ele me disse, mãe, eu posso chamar a tia fulana, né, que eu não vou dizer o nome dela aqui em respeito à identidade das pessoas, né, mas que é a madrasta dele. Eu posso te dizer que eu amo ela? Eu falei, claro que pode, né, eu amo você porque você é minha mãe, então eu te amo muito, 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 mas eu amo muito ela. Eu falei, que bom, filho, né, que bom, e de verdade era isso. E aí ele disse assim, mas eu posso dizer que ela é minha segunda mãe? E aí eu falei pra ele, eu não quis entrar na história de quem é o lugar do quê. Eu achei tão lindo ele poder trazer isso para dizer, olha, eu sinto ela uma figura maternal, no sentido de proteção, de amor. E eu disse, se você sente isso, sim. Ele falou, pode ser tipo mãe do coração?
Falei, pode. Assim, ela é a sua madrasta e ela é a sua mãe do coração. Ela tem um papel. Aí ele falou, não, é igual o Marcelo, que é o meu marido. Eu não gosto de chamar ele de padrasto, eu chamo ele de padrito. E desde o início, ele era Que amor, padrito! Porque ele disse isso, ai mãe, todo mundo fala que madrasta é uma pessoa ruim, padrasto. E ele não é assim, então eu vou chamar ele de padrito. E ele, por sua vez, começou a chamá-lo de irrito. Ai, que amor. Ele tinha 5, ele tem 15. Padrito e Rito. Então tem essa coisa, eu acho que também, sabe? Do no lugar de ela se autorizou a dizer, olha, eu amo muito essa pessoa, eu tenho ela tem um significado para mim de proteção que tá para além de um papel, na verdade, né? Mas que socialmente a gente construiu que esse é o papel de uma única pessoa, que é aquela figura. Eu queria, eu te entendo. Mas eu queria que o teu filho se sentisse tão seguro dizendo era minha madrasta, que ele não precisasse criar um segundo lugar de mãe. Então, vou te falar uma coisa. Repete isso, mas não diz que você queria, diz que você quer. Eu quero. Porque olha o movimento que ele faz, né? Isso acontece muito. Assim, é uma das coisas que eu mais recebo. É assim, o meu enteado me trata super bem. Se porventura a mãe tá perto, ele me ignora. Normal. Quando não cabe dentro, a criança não sabe o que fazer. Eu tenho 38 anos, tá? Eu tenho madrasta e tenho padrasto. Nunca teve treta grande, assim, mas, né, tá lá. Desde que idade você tem? Eu tenho padrasto desde os 9. Padrasto desde os 9. E madrasta desde os 15. Por separação, por morte, por quê? Por separação. Tá. Os meus pais casaram de novo e estão casados até hoje. Tá, com as mesmas pessoas, tá. Não tiveram então você ainda tem filhos. pai e mãe? Tenho pai, mãe, madrasta e padrasto Tá. há muito tempo. Tá. E 8 avós de cada lado. Não tem mais, mas... Mas teve em algum momento, tá. E aí... Então, imagina assim, gente, 38 anos, tá? Super trabalhada na terapia, super. Fui passar um final de semana com meu pai e minha madrasta. Foi incrível, maravilhoso. Minha mãe pergunta, e aí, como foi? Foi legal. Aquelas coisas de sempre, sabe, mãe? Não quer deixar ela chateada. Mas você sabe que isso Entende? me... É essa... Onde põe, né? Onde põe e como é que é o respeito com cada uma das relações. E é um medo de trair, Fidelidade. É uma fidelidade. Não se deve nesse lugar. Mas isso me lembrou de quando os meus filhos começaram a ter madrasta, né? E eu me lembro da cena, me lembro onde eu tava, tudo, assim, que momento do dia, porque foi bem de manhãzinha. E eles eram pequenos, né? Eu me separei quando o menor tinha 3 e o maior tinha 6. Ia fazer... 6 e o outro ia fazer 4, tá certo. E aí, eles viraram, eu perguntei, falei, e aí, tal, como foi essa semana na casa do papai e tal? Foi legal, tal, não sei o quê. E vocês brincaram? Brincamos, tal, não sei o quê. A gente jogou não sei o quê com a Laura. E aí, eu assim, e a Laura é legal? Aí, o João, mais novo, ficou me olhando com uma cara, assim. Aí, ele perguntou, assim... fez uma cara meio desconfiada. Aí eu falei, que bom! Aí ele falou, que bom? Aí eu falei, muito bom. Ele falou, mas por que você acha bom que ela seja legal? E eu achei aquela pergunta um presente. Aí eu falei assim, sabe por que eu acho bom que ela seja legal? Em primeiro lugar, porque eu amo vocês. E eu quero muito que vocês amem ela. Porque quando a gente ama de verdade alguém, o máximo que a gente pode desejar é que essa pessoa ame muitas pessoas diferentes. Mas você quer que a gente ame a Laura? Eu falei, quero muito. Então, você dá a permissão, né? E essa permissão foi fundamental para eles ali. Mas veio deles, entendeu? A pergunta. Porque talvez se eles não tivessem aberto essa oportunidade de dizer, mas por que você quer que a gente ache ela legal? Talvez eu não tivesse tido essa conversa. Ô Mari, e como que foi isso, assim, no teu coração? Foi uma coisa consciente? Porque assim, você tá me dizendo, eu tô aqui me colocando um pouquinho no teu lugar. E apesar de como a Mari ter 30 anos de terapia, eu acho que... eu não sei se eu teria essa clareza na hora de falar para as minhas filhas, por mais que eu saiba que era isso que eu devesse falar. Lá no teu íntimo... Era isso que eu queria. Era real. Total. E é muito engraçado, porque me conectei na hora com uma história de um amigo meu que tinha me contado assim, mas como é pra você imaginar que a madrasta dos seus filhos tá lendo historinha e botou eles pra dormir? Eu só de pensar nessa cena, se tivesse um padrasto fazendo isso, eu já não me separava. Então ele falou assim, e ele me contou que ele não se separou da mulher porque ele se conectou com essa cena e que ele não ia suportar.
Nossa. Qual a base dessa relação? Então, não é muito doido? Porque você fica imaginando que o ciúme que você pode sentir, né? Ou essa exclusão, ciúme, talvez. Essa Nossa, sensação difícil, de exclusão, né? Que você não consegue se permitir sentir isso. Mas, assim, e aí eu me lembrava muito dele, né, no momento que eu tive essa conversa com o Miguel e com o João, porque eu pensei assim, cara, tudo que eu posso querer é que tenha alguém na casa do meu ex-marido lendo historinha para os meus filhos dormirem. Exato. Né? É a melhor cena possível. É a melhor cena e cuidando deles, né? Então, pra mim, foi muito do coração mesmo isso, assim. Não teve uma coisa de... Acho que eu preciso de mais uns 10 anos. Essa minha cena com Mas você Miguel, vai se acontecer. Você não vai se separar. Não, né? agora tá tudo bem, mas Tudo pode bem. ser que aconteça, né? E aí eu fico pensando... Liga pra nós daí. Mas aí, ouvindo isso de vocês, não, quem tem amigo tem tudo, né? Mas ouvindo vocês falando, eu fiquei pensando aqui agora, o que não me permitiria ter essa clareza, essa conduta, enfim... Eu acho que é o meu ciúme, que é algo que eu preciso trabalhar muito, sabe? Ciúme das crianças? Das crianças. Tem os ciúmes das crianças, os ciúmes de forma geral e todas as emoções que a gente qualificou como desagradáveis ou erradas ou feias, ou até a própria inveja. Esses dias até eu tava falando sobre a inveja. A inveja a gente tem como uma coisa muito obscura, assim, muito assim mesmo. Inveja é, nossa, que horror, que má pessoa. Uma emoção renegada, né? Uma emoção renegada. E o que ela acaba sendo se você cuidar, se você olhar para sua inveja, se você olhar para o seu ciúme, essas emoções têm tanta informação sobre o que importa para você, né? O que importa para mim. Então eu lembro a Lua Barros, a minha amiga, não sei se vocês conhecem. Sim. Eu lembro quando a Lua... Eu tava indo e vindo pra lançar um livro e não conseguia, e vai, e impostora, e não sei o que, enfim. Meu, aí ela vai lá. Ninguém conhece aí ela vai esse lá, sentimento. E lança um livro com a foto dela na capa. E o melhor título que eu poderia imaginar, que chama Eu Não Nasci Mãe. Aí, quando eu vi... Eu liguei pra ela, falei, eu te odeio. Estou morrendo de inveja. Ela, vai amiga, dispara essa inveja. E aí, claro, né, um lugar seguro, ela dispara a inveja, me conta. Não, porque tu tirou uma foto tua na capa e tu fica bem de cabelo curto e não sei o quê. Quem mandou ser linda? E papapá. Aí ela falou, tu já sabe o que tu tem que fazer agora, né? Eu falei, não. Cortar o cabelo. Priorizar, né? Talvez cuidar da tua aparência. Ela deve estar te incomodando em algum lugar. E priorizar o teu livro. Porque... não é a cobiça ou o desejo de que a pessoa não tenha aquilo. É assim, caramba, tá vendo aquilo que ela tá tendo? Eu também quero. Isso é inveja, né? Os ciúmes... Virou um consultório de inteligência emocional. A gente adora. O ciúmes, ele tá muito na ameaça, né? E tá muito no que... quem você se torna e o valor que você tem quando você tá naquela relação, né? Então, as mães, por exemplo, quando elas têm muitos ciúmes dos filhos com madrasta, padrasto, e às vezes até com vô e vó, acontece, sabe? É assim, você batalhou tanto pela sua maternidade, que parece que se alguém encosta ali, tira seu valor, sabe? Então, pode ser por aí, essas ameaças, esses lugares que são muito sagrados pra gente, e que parece que se alguém encostar, a gente perde, né? A gente perde aquele lugar ali. Mas eu achei muito, muito maravilhoso essas mães dando permissão para os seus filhos terem outros afetos, né? E isso vai acontecer em vários lugares na vida. E essa escola, que é a infância, né? Vai ser o que vai acontecer com eles no futuro. Eles vão lidar, assim, com as emoções e com os afetos. Eles testam também, né? Para ver se aquilo que a gente está dizendo muitas vezes é aquilo. O Miguel, eu sinto que eu dando ou não permissão, o afeto já estava ali, mas ele ficou confortável, ele relaxou. E aí depois ele me dizia, a gente pode rezar por ela? A gente pode rezar por eles, mas por que você gosta que eu goste dela, né? Uma coisa parecida com isso. E você não tem ciúme dela com o meu pai, assim, até quase que pedindo permissão para falar disso. Eu acho que falar daquilo que a gente está sentindo nesse lugar do coração
é uma construção, né? Eu também quero que ele seja capaz de dizer que ama a madrasta, ao invés de precisar encontrar um lugar que não signifique algo ruim. Mas eu acho que a gente ainda socialmente precisa dessa Sim, construção. muito. Porque eu digo essas coisas para eles, até eles falam, mãe, chega de ser psicóloga em casa, porque aí eu disparo, né, o play e não... Amo, muito bem. Né? Mas eu realmente acho que a gente poder falar de que isso te pertence. Você tem o direito de gostar ou não de quem você quiser. Mas você pode... Eu acho que você quer saber se você pode me contar ou se eu fico triste com isso. Acho que traduzir também ajuda, né? Com certeza. E é importante a gente comunicar, né? Porque quando eu conheci os meus enteados, o Vicente tinha 6 anos, né? Hoje ele tem 15. Quase 16. E o Rodrigo falou pra Ju, né? Eu posso falar porque o povo permitiu. O Rodrigo falou pra Ju que ele tava namorando, né? Eles estavam separados há 1 ano, mais ou menos. A Ju é ex-esposa dele. E aí ele falou, Ju, eu tô namorando, é a Mari, não sei o quê. Em breve eu vou apresentar pros meninos. Beleza. E aí, quando ele me conheceu, né? Ele ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo muito transtornado. E aí, quando ele chegou na casa da mãe, a gente entendeu o que aconteceu. Porque quando ele chegou na casa da mãe, ele começou a chorar e falou, mãe, eu preciso te contar uma coisa. Você não vai mais poder namorar o meu pai. Uau! Porque eles tinham dito, o papai e a mamãe não namoram mais. Eles não falaram, a gente se separou. Sabe aquela linguagem que a gente tenta... que às vezes até são os psicólogos que indicam também, né? Nada contra. A gente tenta dizer, então, a gente vai continuar se amando. Aí estão lá quebrando pau, né? Ou então a gente fala pra criança assim, eu tô grávida, mas não vai mudar nada. Mentira, vai mudar tudo. A gente vai virar amiga, não consegue nem falar o nome um do outro, né? E aí ele vai lá pra mãe e fala isso. Então, eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Você nunca mais vai poder namorar o meu pai. Porque ele tá namorando a Mari. E aí ela falou, não, beleza, eu já sei que ele tá namorando a Mari. Filho, eu não quero mais namorar o papai. E o papai não quer me namorar. Tipo assim, tá tudo certo, assim, né? Então, a importância dessa comunicação íntegra mesmo, que às vezes doa um pouquinho. Eu lembro que eu fui a primeira pessoa que falou a palavra separação pro Vicente, porque ele ficava muito... E aí, um dia ele tava sofrendo de ir e voltar, assim, de casa, e eu falei, cara, olha só, meu pai e minha mãe também se separaram, e isso às vezes é muito ruim. A gente vai ter que lidar com isso junto, assim. É difícil mudar de casa, é difícil tá aí, tua bermuda favorita ficou na outra casa. Eu sei que é difícil. Mas o papai e a mamãe se separaram e a gente tá junto nisso. Muito legal, Mari. E agora eu acho que a gente pode trazer um post para falar um pouco disso, assim, né? Que a gente escolheu entre tantos posts seus incríveis ali. Seu filho tem que fazer você feliz? Ali tem um texto incrível que a gente não vai ler porque a gente quer que você explique o seu post. E o pessoal pode ir lá também ler, também, né? Tem bastante conteúdo. Somos madrastas. Somos.madrastas. Isso. Então, esse seu filho tem que fazer você feliz ou você tem que fazer o seu filho feliz, né? É um debate, assim, que acontece muito dentro do Somos Madrastas, porque existe um problema, eu acho, na criação de filhos e enteados. Só para fazer um parênteses aqui. A definição de enteado é filho do casamento anterior. Então, enteado é filho. É filho no sistema, né? Filho na casa, filho no sistema. Ele não é seu filho da sua barriga, digamos assim, ou da sua adoção, mas ele é um filho na casa. Então, o que acontece? A gente, às vezes... Só uma pergunta sobre isso. Ele tem que estar necessariamente na casa? Não. No sistema ele pode estar, né? Tá, você falou do sistema. Não. Tá. O filho existe mesmo que ele não esteja em casa. Eu tenho... As pessoas perguntam assim, quantos filhos você tem? 4. Claro, se é uma pessoa, né, desconhecida, assim, se é alguém que conhece, eu tenho 4. Daí eu falo, 2 enteados e 2 filhos, né? Mas ao todo são 4. Eu sempre falo isso, assim. Quantos filhos você tem? Ao todo 4, né? Ou então, quantos filhos você tem? A pessoa que não tem filho, né? Ela pode responder, eu tenho uma enteada. Né? Porque imagina que a criança tá do teu lado. Então, imagina que você é meu... Vou fazer uma cena aqui, só pra ver como é que se sente no corpo. Imagina que eu tenho os meus 4, né? E aí, a Cíntia é uma das minhas filhas. Aí, a gente tá lá numa balada ou num jantar, e aí você me pergunta, né? Quantos filhos você tem, Mari? Então, a Cíntia é do meu marido. Aí eu tenho a Flora e o Martim. Coitada da Cíntia, a cara dela. Entende? Dói aqui. Dói, não dói? Dói.
Boca no estômago. Então, assim, não, quantos filhos você tem? Eu tenho a Cíntia, que é minha enteada, e a Flora e o Martim. Perfeito. Ô Mari, nessa de cena, então, vou te perguntar uma outra cena que eu vivo cotidianamente. Seja do lado do meu marido, que é padrasto, seja do meu lado, que sou madrasta, eventualmente. Porque os filhos dele não moram na mesma casa que a gente. Então, ele convive muito mais com os meus filhos biológicos do que eu convivo com os filhos dele. E eu nem sei se eles me consideram madrasta. Essa é uma questão até pra mim, né? Porque a gente tem pouca convivência, de verdade. E aí, mas já aconteceu, do tipo, na frente do filho dele, sua mãe tá lá, né? Sua mãe e seu pai. E no nosso caso também, né? As pessoas, seu pai e meus filhos estão comigo e falam assim, seu pai tá ali na frente, falando pros meus filhos que do é o padrasto. O que a gente faz nessa hora? Essa é uma boa pergunta. Eu quero responder a outra. Vamos responder tudo. Aqui é sabatina. Aqui você respirou, amor. Você toma outra. Eu quero vir uma vez, produção. Eu quero vir uma vez por mês. De parentalidade. Bom, nesse caso, já aconteceu comigo também, tá? Eu acho que, especialmente dependendo da idade da criança. Se for uma criança muito pequena, deixa assim. Não precisa ir lá corrigir, né? É melhor a gente pecar pela inclusão do que pela exclusão. Se é uma criança um pouco maior, você vai perguntar pra ela. Então, isso acontecia muito comigo e com o Vicente. Eu vivia com ele pra cima e pra baixo, quando ele era pequeno. E aí, as pessoas falavam, sua mãe tá ali. Sua mãe tá ali, né? E aí, um dia eu falei, cara, olha só. As pessoas não estão acostumadas a pensar que pode ser uma madrasta e um enteado, uma tia e um sobrinho, uma amiga. Eu tenho uma amiga que anda pra cima e pra baixo com os meus filhos. Madrinha. Né? Madrinha. E como que é pra você? Como você se sente quando alguém que a gente não conhece fala que eu sou sua mãe nesses casos? Aí ele falou, Mari, não tô nem aí. Então, vida que segue. Então, vai depender dessa criança. Eu acho muito bacana essa troca, né? De tipo, como é que é pra você? Então, acho que eu iria pra esse lugar, pra te perguntar, né? Eu acho isso ótimo, porque assim... Pra mim pode ser uma sensação de felicidade, né? De ser confundida com a mãe, né? Ou pro meu marido também, uma sensação de felicidade de ser confundido com o pai. Mas às vezes o mais importante é a criança nessa história, né? Isso. Porque a gente tem estrutura pra lidar com qualquer um dos sentimentos que vier. A criança muitas vezes não ainda, né? Isso. Ou a gente deveria ter estrutura. A gente vai se estruturando, leva uma vida. Fale por você, Mariana Ferrão. Ela já me falou essa aqui várias vezes. Fale por você. Fale por você. Mas em relação... Bom, aí o que acontece? A gente tá lidando com uma questão que nunca vai ser simples, que é uma parentalidade que não tá compartilhada. Então, eu caso com você, a gente tem nossos filhos e o nosso projeto de parentalidade compartilhada, de casamento, não deu certo. Ou a gente se conhece numa festa e eu engravido de você e mesma coisa. Então, esse casal parental primário, esse casal que inicia esse projeto, que não vai adiante, é um rompimento, né? Rompimento pode gerar dor e trauma. A gente vai lidar com aquilo. O que não pode acontecer é a gente passar a enxergar essa criança como uma vítima dessa situação e a nossa linguagem de afeto e cuidado se transformar em compensação. Então, até eu trouxe para elas aqui meu livro que chama Paternidade Após a Separação, que eu crio uma cena nesse livro que é assim, o meu pai mora em Porto Alegre com a minha madrasta. Eu vou na casa deles, olha o jabá. Vamos mostrar o livro. Deu, Amaury? Paternidade. Obrigada, gente. Como conseguir uma publi? Exato. Ajudando novas famílias a criarem filhos com amor, respeito e limites, mesmo sem conviver todos os dias. Isso. Pega essa ideia. Pega essa ideia. E aí eu inventei uma cena nesse livro que é assim, então vocês estão, né? Meu pai mora em Porto Alegre com a minha madrasta. Eu vou lá uma vez por ano, né? Só uma vez por ano. Então imagina que eu chego na casa deles e eu tô... é dezembro, é dezembro, férias, finalmente eu relaxei. E aí eu chego lá, abro um potinho e faço uma fileirinha de cocaína. E dou uma cheiradinha. E aí a minha madrasta fala assim, não, mas o que tá acontecendo? E aí meu pai fala assim, não, mas
Ela vem aqui só uma vez por ano, gente. Não pega no pé da menina. Ela vem aqui só uma vez por ano, você tá implicando, tá vendo? Ela tá cansada, tem que relaxar. Deixa Tá de férias. Tá de férias. Relaxar com cocaína é maravilhoso, né, gente? Não, é que a cocaína, em muitos lugares, metaforicamente, ela é comparada ao açúcar, por exemplo. Claro. Sim. Então, assim, pra uma mulher de quase 40 anos como eu, dar uma cheiradinha, já que eu vou só uma vez por ano, seria um absurdo. Claro. Da mesma forma que é um absurdo você deixar a sua criança acordada a noite inteira jogando, comendo açúcar todo dia, desrespeitando as pessoas, não cumprindo o mínimo de tarefas domésticas que tem a ver com a idade dela naquela casa, porque ela vem metade do tempo, ou ela vem a cada 15 dias. Então, de um rompimento, né? Que eu acho que é porque ela vem de um rompimento. Porque ela vem desse lugar, tadinha. Veio do sofrimento. Tão difícil pra ela, e ela vem de um pouco. E parece que ela se dá o direito de culpar também, né, essa família, por estar nesse lugar, e, portanto, ela tem direito a essas concessões que são absurdas, e que, ao invés de provar amor, prova fragilidade da segurança desse vínculo, apesar da dor que foi. Isso. Mas Mas eu amo esses exemplos que você dá, porque, na verdade, quando a gente vai pro absurdo, que é essa história da cocaína, né? Aí você choca as pessoas e elas caem na real. Porque às vezes as pessoas não conseguem cair na real, porque elas falam assim, mas é só uma balinha. Mas é só uma balinha todo dia. Mas tudo bem. Eu deixei o arroz integral de lado e na minha casa, depois da separação, só tem arroz branco, porque é isso, né? Coitado. Então. Não, e se for arroz, ainda imagina, que glória. Porque eu já recebi foto de café da manhã, de refrigerante e batatinha de pacote. Assim, gente, adoro batatinha de pacote, mas não é adequado para uma criança comer no café da manhã todos os dias. Café da manhã? Café da manhã. Uma madrasta me mandou essa foto. Então, o que acontece? Eu vou fazer tudo por esse filho, por esse enteado, porque eu preciso compensar essa questão toda, e porque eu também não consigo lidar com não estar feliz, bem e amada. Ou amado. Por isso que vem esse post, né? O seu filho tem que te fazer feliz. Então, eu preciso... Eu estou numa relação parental que ela existe para que eu vá fazendo essas trocas com os meus filhos, os meus enteados, para eu ficar feliz e orgulhosa de mim mesma. Isso me conecta muito com uma frase que eu ouvi de uma mulher americana que eu adoro, que é uma professora de espiritualidade, mas que ela traz esse lugar sobre a boazinha, né? Ou o bonzinho também, vale os dois. Mas que o bonzinho, na verdade, é aquele que tem medo da convivência social, da exclusão, ou de não se sentir seguro por ser amado, e aí que faz tudo para agradar o outro. O bonzinho não é bom porque ele é genuinamente bom, ele é bom porque ele quer, de verdade, ser importante para alguém. Porque ele não tem esse alto valor garantido dentro dele. Isso. Ele só vale de acordo com a régua externa. Exato. Eu vi uma pesquisa ontem, inclusive, que falava sobre qual é a primeira manifestação de bondade genuína nos seres humanos. Então, são crianças que têm 1 ano e meio, que são colocadas nesse experimento, elas estão dentro de uma sala, e aí, de repente, uma das crianças chora, por qualquer motivo que seja. A outra criança, com dificuldade ainda de locomoção, porque 1 ano e meio, assim, né, levanta, cai, procura onde é que está a criança na sala, corre ou vai, levanta, cai até lá e faz de um tudo para fazer aquela criança que está chorando não só parar de chorar, mas sorrir. E essa criança não desiste fácil. A única coisa que faz a criança chorar junto com a outra, nesse caso, é quando ela não encontra onde é que está a criança que está chorando. Então, quando tem muitos obstáculos e a criança não consegue, pela altura dela, chegar tão facilmente, aí ela chora. E chora porque não conseguiu fazer parar de chorar a outra. E podem ser crianças que não se conhecem. E aí, bom, esses pesquisadores concluíram isso, que a bondade ela é tão genuína que ela é despertada pelo simples desejo de fazer bem. E o mais interessante desse achado é que crianças nessa idade não têm um caminho neural para codificar socialmente o que é esperado ou não. E que, diferente dos adultos que rapidamente se contaminam com a emoção do outro,
elas ainda conseguem se conectar com essa bondade genuína, que era o objeto de pesquisa disso. Eu achei isso tão fantástico. Então, mas aí que tá, né? Porque assim, a gente tá falando... é muito interessante você estar falando sobre isso, porque tem um filme que mostra várias dessas experiências. Eu esqueci o nome agora, não sei se alguém lembra, se é O Homem Mais Feliz do Mundo. É um filme que tem todas essas experiências e tem um documentário feito. Tem o Richard Davidson, que é um cara brilhante de pesquisa sobre isso nesse filme. E tem o Homem Mais Feliz do Mundo, que também que é um monge que faz parte do elenco desse filme, mas eles mostram várias pesquisas. E eu fiz essa semana, no carro, as perguntas das pesquisas para o João e para o Miguel, entendendo o que eles iam ver do resultado, porque o Miguel já está com 10, falei, será que vai mudar? O que vocês acham que acontece numa cena onde uma pessoa está trabalhando, derruba a caneta no chão, tem uma criança brincando, ela para de brincar para ajudar a pegar a caneta ou não? E eles acertaram todas as respostas, tipo, como resultado da pesquisa, o que mostra que as crianças estão mesmo nesse lugar. Mas o que eu queria chamar a atenção é que assim, beleza, a bondade é inata. Mas o que essa pessoa, como a Mari está descrevendo, né, tá fazendo, de dar bala, de dar café da manhã com embutidos hiperindustrializados, etc e tal, ultraprocessados, não é bondade. Não, e é por isso que eu trouxe esse dado. Porque a gente, embora nasça com essa bondade genuína, eu quero entender o que é que acontece ao longo da vida que faz com que a gente vá se perdendo e vá perdendo essa característica. Então, o que é que a gente perde no meio do caminho que faz com que a gente abandone esse comportamento que chega com a gente antes até da racionalidade. Em que momento esse filtro vira, sabe? Eu não tenho a resposta, eu tenho só a pergunta, mas muito essa provocação... Você não quer que eu responda, não? Não, gente, mas vamos lá. Mas acho que é uma provocação para pensar. Eu tô amando, gente, eu tô amando. É muito uma provocação para pensar sobre isso, né? Então, aquilo que eu tô fazendo não é pelo outro, né? Na verdade, essa foi a minha conexão aqui com a lembrança desse estudo. Muitas vezes, e grande parte das vezes, antes de atender uma necessidade do outro, tem uma minha sendo atendida, mas eu não... Porque antes de me relacionar com o outro, eu tenho a relação comigo mesma, mas nem sempre eu sei o que é que está acontecendo aqui comigo, com quem eu estou me relacionando dentro de mim, que me leva a fazer essas concessões, né? Por exemplo. Mas aí entra no que a Mari falou também, que é assim... Primeiro, eu acho que a gente perdeu um pouco referências e uma autoanálise, um autoestudo sobre qual é a nossa parentalidade. Então, assim, a gente entra na parentalidade e a madrasta mais correndo ainda, porque não tem gestação, não tem puerpério, né? Do dia pro dia você tem uma criança na sua casa. E você tem muitas madrastas que não são mãe, né? Porque a gente tá falando aqui de madrastas que são mães também. E muitas. E eu fui madrasta há 3 anos sem ser mãe, né? Então, do dia que eu mudei pra São Paulo, que eu vim morar com o Rodrigo, eu mudei pra São Paulo pra morar com ele. Eu virei madrasta. E acho que o desafio deve ser... Imagino que o desafio deva ser bem maior do que a madrasta que já é mãe, né? Eu acho que o desafio é maior também. Mas tem muito mais, assim, pelo meu instituto de pesquisa e estatística. Não, você tem uma casuística enorme. Tem muito mais a madrasta que se torna madrasta e aí depois ela se torna mãe, se ela se torna mãe. E tem muitas que não querem ser mães. E elas amam ser madrastas e isso também é outro dilema, né? Porque parece que se você negar essa maternidade... Você, como mãe, você tá negando todas as crianças do planeta Terra ao mesmo tempo. E não é por aí, né? Não é por aí. Mas Você tava falando de como a gente lida com a nossa parentalidade. Isso. E que a gente entra, tipo, né? Alguém chutou a gente tá na cena. Isso. Não, eu tenho uma amiga que ela chegou à conclusão que não quer ter filho. E ela falou assim, amiga, eu achava que eu queria ter filho porque eu achava que era isso que eu tinha que fazer. Eu achava assim, menstruou, acha alguém tem filho, né? Eu achava... E é verdade, a gente tinha parado pra pensar. Então, quando a gente tem uma família, né, e papéis parentais, o quanto a gente estuda e reflete sobre o que a gente tá fazendo. Tipo, quais são os valores inegociáveis dessa família? O que a gente realmente quer transmitir para essas crianças, independente do terremoto que tá do lado de fora. E eu agora tô num lugar... maternal muito privilegiado. Às vezes as mulheres falam assim, mas eu não vou dar o primeiro filho, né? Tem isso assim. Eu falo, que bom, você já pegou alguém que troca fralda, olha que maravilha.
Eu tô... É muito ver o copo cheio isso, né? Eu sou mãe. Não, imagina. Maravilhoso, maravilhoso. A pessoa já sabe correr pro hospital com criança, entendeu? É. Então, assim, eu tenho um menino de 20 anos, um menino de 15, uma menina de 6 e um de 2,5. São 10 anos de observação, né? Eu já sei, olhando pro de 20, o que funcionou. Mesmo quando eu fui chamada de chata, mesmo quando eu fui chamada de intransigente, de exigente, mesmo quando eu já cheguei a falar isso, assim, eu não tô aqui pra fazer você feliz e você não tá aqui pra me fazer feliz. Eu tô aqui com um compromisso inegociável, inclusive com teu pai e com a tua mãe, de educação, baseada nesse critério, valor e parâmetro. E eu já ouvi, inclusive, assim, mas isso como é que uma vez eu ouvi do Augusto? Ele não vai ver isso, deve estar muito ocupado. Mas uma vez, ele falou assim: eu não concordo com essa regra. Eu falei, que bom, pode expressar que tu não concorda. Eu e teu pai vamos continuar tendo essa regra. E aqui nessa casa vai ser assim. Uhum. E tudo bem você fazer diferente quando você sair. Mas existe o que é inegociável aqui, né? Que era coisa, assim, de cozinhar junto. Pra mim, essa é uma questão, assim. Sempre foi, né? Comprar comida, ter comida. Cozinhar junto. Saber as receitas. Saber fazer. E aí, era sempre assim, que saco, que saco, que saco. E eu também tive 11, 12 anos. Eu também falava que saco pro meu pai. Mas depois a gente sabe o quanto aquilo foi bom, né? Não, Sim, aí depois corta, pandemia, não sei o que, passou. E aí eles alugaram uma casa, entre vários, né? E aí foram passar um final de semana e tal, legal. Ele era o único que cozinhava. Aí chegou de volta e falei, e aí, como foi? Né? Porque eu tinha comprado as comidas junto com ele e tal, levei de carro, levei as comidas, não sei o que. Aí eu falei, e aí, como foi? Ele, foi assim e tal. E eu falei, e as comidas, deu certo. Eu fiz guacamole, eu fiz não sei o que, eu fiz não sei o que, eu fiz não sei o que. Daí ele, sim, Mari, eu sei que foi você que me ensinou. Tipo, eu falei, eu não disse nada. Mas é isso. Qual é o que você tá comprometido investindo tempo, dinheiro, energia, alma, vida. Você tá investindo na sua vida num dos maiores projetos possíveis, inimagináveis, que é criar um ser humano, né? E aí você vai fazendo isso e eu realmente acho que ao longo do caminho você tem que olhar pra isso e falar assim, gente, como que tá rolando esse projeto aqui? Como que tá sendo? E eu já tive essas conversas com eles, assim. Eu tô muito chata, eu tô ruim, eu tô errada, eu tô brava, eu tô exigente, tô pentelha, tô ocupando espaço demais de vocês com o pai, por exemplo. Você me lembrou de uma que eu preciso contar aqui. Que eu não lembro se é Benjamin Franklin, me corrijam aí se eu estiver errado, mas um desses tinha uma listinha que ele escrevia as virtudes que ele tinha que trabalhar por dia. Acho que é o Benjamin Franklin. E aí ele escrevia, todos os dias ele acordava e dizia assim, hoje eu preciso ser mais gentil, hoje eu preciso ser mais generoso, hoje eu preciso ter a virtude da justiça em mim presente, hoje eu preciso ser mais grato com a vida e tal, não sei o que. E contei essa história para o Miguel. Numa época em que a gente fazia lá o nosso caderninho da gratidão, continuamos fazendo logo que a gente começou. E aí ele vira para mim e começa a conversa assim, mamãe, eu fiquei pensando naquele cara que escreve a listinha das virtudes. E aí eu toda orgulhosa, falei, nossa, que bom, né? Fiz ele refletir, ele vai me dizer alguma coisa muito legal agora, né? Tomou um feedback. E aí ele disse assim, eu acho que você devia escrever no seu caderninho que você tem que ser mais animada. Toma, isso aí, muito bom. Sensacional, um beijo pra você, Miguel. Beijo, Miguel. Aí eu fiquei com aquilo para sempre, óbvio, né? Me conectando com esse lugar, quase que de uma cheerleader, a nossa cheerleader master aqui, chefe de torcida, de que assim, aí eu comecei a perguntar para ele, me dá um exemplo de uma mãe animada. O que faz uma mãe animada? Aonde você acha que eu podia ser mais animada, né? Até pra ver se cabia. Porque é óbvio que ele tava com questões com todas as regras e todas as chatices que eu tava colocando na vida como uns compromissos com a educação. Né? Mas também fiquei olhando para aquilo também, dizendo assim, será que em alguns momentos eu posso ser mais animada? Eu acho que eu tenho melhorado nessa minha... Me lembra as paramitas do budismo, né? Que são esses compromissos de desenvolvimento, assim. Mas... então, o que você está trazendo é essa sustentação do desconforto, né? Que é o que tem a ver com o post, que é se a nossa missão aqui é a gente ter
segurança, pertencimento e integridade na criação dessas criaturas aqui, eu preciso conseguir sustentar o desconforto. E aí tem uma mudança geracional que, amém, que ela aconteceu, que a gente deve ter mais ou menos as mesmas idades aqui. Mas... Com o detalhe que você é tipo 10 anos mais nova que a gente. Bondade sua. Bondade sua, linda. Um beijo, adorei você. Você pode voltar todo mês aqui, tá? Você é a convidada de honra, todo mês você tá aqui. Amei. Mas tem mas eu acho que ainda assim tem uma mudança geracional que é dos pais inquestionáveis, dos pais que não pedem desculpas, dos pais que são os detentores do poder e da ordem, né? Desse pai e dessa mãe. Eu mãe, pai, amo, apaixonada, mas assim, as primeiras lembranças que eu tenho do meu pai e da minha mãe, reparando erros, conversando abertamente, pedindo desculpas, revisando comportamentos, são muito mais recentes. Eu não tenho essa memória na infância, né? Eu não tenho a memória, inclusive, vocês gostam bastante de referências, depois eu vou mandar uma referência para vocês de uma TED Talk, que fala exatamente sobre dentro da imperfeição da parentalidade, se torna muito fundamental a competência da reparação do erro, né? Do olhar e falar assim, eu fiz errado com você. Perfeito. Isso não é adequado, isso não é correto. E a gente sustentar esse lugar desconfortável. Então assim, cara, você tinha que ser mais animada. Eu já ouvi da minha filha, você tinha que brincar mais, né? Eu acho que você tinha que brincar mais. Tá bom, eu vou me esforçar muito pra olhar para o que você tá me dizendo, vou observar, vou cuidar melhor, né? E eu acho que essa mudança geracional é importante, porque os meus pais eram inquestionáveis. E a gente... Você sabe, Mari, que eu como médica trabalho com burnout, né? E cuido muito de transtornos mentais e tal, e esgotamento profissional. E não sei, deve ser por isso também. As minhas filhas estão sempre ali de olho em tudo aquilo que eu faço, que eu produzo na internet e tal. E elas acompanham, né? E assistem os podcasts e tudo. Acho que por isso, claro, mas também por um olhar de sensibilidade delas. E eu, não como médica, mas como pessoa, como ser humano, como CPF, tenho as minhas questões. E muitas vezes tenho uma tendência a trabalhar demais e se eu não me cuidar e deixar, eu trabalho muito e talvez até caminhando para um burnout, né? E as primeiras pessoas que me alertam para isso são as minhas meninas. Elas têm 12 anos, elas são gêmeas. Assim, eu comecei a passar... Claro que não é sempre que eu as ouço. Às vezes eu acho que é só manha, que é só carência, que elas estão de mimimi, né? Enfim, estão querendo a mãe para ver filme com elas e tal. E a mãe tem que trabalhar. Mas elas chegam assim, mamãe, você tá trabalhando demais, você tá cansada, você tá irritada com a gente, você não tá legal, você precisa se cuidar e tal, você vai ter um burnout. Elas já verbalizam isso, né? Porque elas ouvem. Fazem o diagnóstico. Fazem diagnóstico. Dão medicação. Assinam receita. Receita azul, não, eu tô brincando. Mas é engraçado, porque elas têm essa liberdade, né? É o que você tá falando, essa coisa geracional de... imagina que quando eu tinha 12 anos, eu via muitas coisas que eu não concordava dos meus pais. Mas você nunca teve espaço? Jamais eu pude falar, puxa, pai, isso aqui que você está fazendo no seu trabalho, ou na sua vida, ou no seu comportamento, eu não concordo, né? Mas elas fazem de uma forma respeitosa e cuidadosa. Eu sinto que... Eu fico muitas vezes desconfortável porque eu não quero ouvir aquilo porque eu sei que é verdade. Quando a Mari fala é mais fácil de ouvir nos retiros. Então, mas isso me lembra também eu entrei nisso tudo porque eu fui fazer um curso de assim, a gente tá a nossa geração agora, nossos filhos, eles têm pais e mães, madrastas, padrastos, enfim, mais respeitosos, né? Então, que tem uma educação baseada no respeito, né? E não no poder. E aí eu fui fazer uma certificação em disciplina positiva porque eu tinha eu tive a Flora, né? Eu fiquei casada há 3 anos e tive a Flora. E quando a Flora era muito bebê, eu olhei para aqueles 3 e pensei, eu preciso de uma linguagem acima de quem pariu
Pra educar os três, porque senão é isso. O que vem no final de semana pode comer pizza. E eu vivi isso. A minha mãe é madrasta. Eu tenho 2 meio-irmãs. Meio-irmãs porque elas são filhas do meu padrasto, né? A gente não... Eu chamo de irmão quando tem um dos genitores em comum, mas eu chamo de meio-irmão quando não tem nenhum dos genitores em comum. Então eu lembro da raiva que eu sentia, porque as meninas, quando elas vinham, a gente podia jantar pizza todos os dias. Porque elas não comiam outra coisa. Oi, Doris, Denise, desculpa aí, mas vocês lembram disso? hoje mudou bastante. Assim. Mas a gente era tudo criança, né? Então, assim, eu lembro da raiva que eu tinha que elas iam embora e aí voltava a sopa de legumes, entendeu? Então, não era assim, da pizza pro macarrão, né? Era da pizza pra sopa de legumes. E os meus pais... Assim, brócolis. Meu pai era da macrobiótica quando eu nasci. Então, imagina como é que era a minha casa. Eu tomava mamadeira de sopa de grão de bico. Não tinha Nescau. Não sei se pode falar a marca. Não puder, corta. Pode. Então, assim... Mas funcionou uma madeira de grão de bico, né? Não, tudo que eles fizeram funcionou muito. Mas eu, como criança, eu tinha essa raiva, assim, né? E eu não podia falar. Ninguém podia falar. Então, e daí o que acontece, né? Você tem... os modelos de educação, eles são ou muito autoritários. Eu que mando, você obedece. Cala a boca, né? Quem manda aqui sou eu. Quem nunca, né? Ou então você é puxado, você é colocado de castigo, você... O castigo, então, é uma questão assim... Gente, se vocês parar pra pensar no castigo. Olha a loucura. Às vezes as pessoas falam assim, o castigo. Eu falei, gente, imagina que você não entregou um relatório na empresa. Imagina a cena, tá? Você não entregou um relatório. Aí você chega lá no dia seguinte e tem uma placa escrito assim: Cíntia não pode tomar café na lanchonete. Você tá proibida de tomar café. Aí você fala assim, mas por que me cortaram o café? Porque você não entregou o relatório? Tá, mano, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O castigo, ele é abuso de poder. A criança não faz uma punição. É uma punição aleatória criada por alguém. Se tira do contexto, como a gente estava falando, fica bizarro, né? Então... Mas às vezes os castigos nas empresas são bem piores do que não pode tomar café, né? Não, eu tô falando pela aleatoriedade, claro, né? Super entendi. Então você tem uma criação super autoritária. Ou você tem uma criação permissiva, que é... comer batata frita no café da manhã. Não. Criança. Tudo relativiza, né? Não, mas a criança deixa, depois passa. Tem uma... Isso começa da história de que... Não, pode falar, a criança não tá entendendo nada, né? Não tá entendendo nada. É só a linguagem verbal que existe, né? Então, e aí o que acontece? Inclusive, essa é uma boa dica para quem tem 2 casas, né? Inclusive, o que eu vejo muito acontecer é... Quando uma casa tá sendo muito autoritária... A outra casa tende a compensar. Isso pode acontecer, inclusive, dentro de casa. Então, uma mãe é mais permissiva e o pai fica mais autoritário ou vice-versa, né? Então, eu lembro uma época que o Vicente jogava muito videogame na casa da mãe. Aí o Rodrigo falou assim, não pode mais jogar aqui em casa. Aí eu falei, tá, mas isso não resolve? Não resolve o problema e ainda cria outro. Mais um, exato. Né? Porque a gente vai virar extremamente autoritário. Então, quando você vai pro lugar da disciplina positiva, da educação respeitosa e todas essas atrizes maravilhosas que estão trazendo esses temas, Elisama Santos, a própria Lu, a Maia, enfim, elas vão falar assim, pera, a gente vai fazer isso juntos. Agora, quando precisar de um contorno, eu sou a responsável pelo contorno. Porque eu sou a adulta responsável aqui. E aí entra também o vídeo de Você Não É Minha Mãe, né? Então, assim, eu não vou comer porque você não manda em mim, você não é minha mãe, né? Não, eu não sou sua mãe, mas aqui nessa casa, num contexto de sistema familiar, eu tenho a responsabilidade como adulta pelo seu jantar. Perfeito. Assim como a professora tem na sala de aula, assim como a médica tem no consultório dela. E assim a gente vai dando esse contorno para a criança. E talvez vocês também consigam lembrar de boas histórias relacionadas a isso, mas assim, a criança ela não quer ficar solta. Sim. Eu estava pensando nisso. Na verdade, a criança também experimenta uma sensação de que tem algo, né, assim, direcionando ela e ela não é colocada e nem convidada ou permitida estar numa posição de responsabilidade para a qual ela não tem maturidade ou não tem repertório ou não tem que ter autonomia para isso mesmo, né?
Eu me lembro de uma história falando disso, que a criança não quer ficar solta, que pra mim, na verdade, o meu lugar mais confortável da vida hoje é o maternar, tá? Só pra deixar isso aqui na mesa, assim. Porque é um lugar, eu sinto que a vida tá me convidando pra minha adultez cada vez mais. E no maternar, o adultez é muito claro, né? Esse lugar do ser adulto é o tempo inteiro. Tem gente que não, tá? Mas pra mim tem sido essa a experiência. A experiência de poder ver a infantilidade do outro e lembrar-me que sou adulta o tempo inteiro. Então, e não me confundir com aquela infantilidade. Porque em muitas outras situações eu me confundo com a minha criança ferida, na maior parte das vezes. E com os meus filhos eu não tenho me confundido mais. Isso tem sido muito gratificante pra mim. Chega esse momento, que bom, que idade eles têm. Eu tô nessa luta. Eu tenho vivido isso e tem sido muito, muito gostoso. Tirando as outras partes todas em que minha criança ferida ainda continua atuando e meu eu de 3, 4, 5, 6, 7 anos continua presente. Mas teve um momento numa viagem que a gente fez em que a gente estava num parque e a gente ia pro hotel, pegava um barquinho para ir pro hotel. E num determinado momento, eu estava lá, aquele dia inteiro de parque, cansada e tal, não sei o que, me dei conta de que talvez eu tivesse esquecido o meu celular dentro do parque em algum lugar. Começo a procurar o celular e eles começam, aconteceu alguma coisa, mamãe? Aconteceu alguma coisa, mamãe? E aí eu falei, cara, eu esqueci o celular num parque lotado. Como é que eu vou fazer agora, tal, não sei o que. Comecei a ficar nervosa, comecei a sentir todas aquelas emoções do tipo, ferrou dentro de mim. E comecei a ver neles o reflexo das minhas emoções. Quando eu comecei a ver neles o reflexo das minhas emoções, eu falei assim, eu sou adulta deste lugar. Eu preciso agora entender o que eu vou fazer para acolher as emoções deles, que na verdade, ao acolhê-los, eu acabei acolhendo a mim mesma. Então, assim, não, calma, a gente vai pegar esse barquinho, a primeira coisa eu vou falar pro moço, ele não pode voltar o barquinho. Não pode, tem um canal que a gente tem que fazer todo o percurso para chegar lá, depois a gente vai ter que esperar 20 minutos, que é o tempo que vai demorar o próximo barquinho. E aí, então, tinha um longo percurso de 40 minutos para conter toda essa ansiedade. Vamos achar o celular ou não vamos achar? E eles começaram, mamãe, seu trabalho todo tá no seu celular. Mamãe, todos os seus contatos estão no seu celular. Mamãe, como é que a gente vai achar a vovó que estava com a gente nessa viagem sem o seu celular, já que a gente não sabe decorar o celular dela? Todas as dúvidas que também estavam na minha cabeça, eles começaram a falar. E eu falei, vamos fazer o seguinte, neste momento a gente não pode ainda contar com o problema. Porque a gente não sabe se isso se tornará um problema real. A gente não sabe se a gente vai encontrar o celular. Então vamos deixar para sofrer com isso tudo que a gente está questionando na hora em que a gente se der conta de que realmente o celular está perdido. Mas isso só vai acontecer na hora que a gente voltar para o parque e perguntar para as pessoas se o celular foi achado. E foi tão interessante fazer esse exercício que na hora que a gente chegou, eles estavam apertados para fazer xixi e enquanto eles estavam no banheiro, eu perguntei para um rapaz do parque. Eu falei, e aí? Viram um celular por aí? Aí o moço passou um rádio, me mostrou uma foto do meu celular. A melhor foto da vida. Com a carinha deles ali. E quando eles saíram do banheiro, eles começaram a ajoelhar, porque a gente estava no México, e rezar para a Virgem de Guadalupe, dizendo, Virgem de Guadalupe, muitas graças e tal. Graça. Mas depois, o mais interessante disso tudo foi, quais foram os top 5 momentos da viagem? Top 1. Celular. A hora que você perdeu o celular. Na verdade, a hora que você reencontrou o celular. Porque teve espaço para todas essas coisas serem colocadas, mas depois o alívio de toda essa dor que estava na imaginação. Não, só. fantástico. E o quanto você precisou se controlar para acolher a ansiedade deles. É incrível essa história. E me lembra, eu tô estudando bastante experiência somática e trauma, né? E aí eu fiz uma escolha consciente de mudar a palavra controle, calma, por regulação. Maravilhoso. Então, até porque não adianta mandar a pessoa ficar calma, né? Você vai ficar calma, não adianta. Então, assim, você tem uma experiência de ativação do sistema nervoso e aí você tem uma experiência de autorregulação para conseguir corregular as crianças e todo mundo fica muito ativado, porém regulado, né? Porque a ativação, ela vai acontecer. Mas você precisa manter um mínimo de regulação dentro dessa ativação que já acontece. E aí, eu não sei por que me lembrou, mas eu queria compartilhar uma coisa completamente aleatória aqui. Mas como a gente pode ter mulheres que
entram nesse papel de madrasta e que sim, vão ter filhos, né? E esse espaço para sentir, que é o meu tema de estudo mais forte, assim, né? Eu tenho refletido muito sobre... É aleatório mesmo, tá, gente? Sobre... Nunca é, mas vamos ouvir. Não, Sabe quando a gente anuncia uma gravidez? Às vezes a gente quer fazer uma coisa fofa, né? Uma cartinha, um bilhetinho e tal. Aí quer contar pro marido ou pra esposa, né? Ai, tô grávida e tal. Quando a gente vai pra criança contar a notícia através de uma celebração, a gente tá enviesando aquele momento e tirando o espaço de sentir dela. Então, você me traz o espaço para sentir. Se eu vou contar para uma criança que a madrasta tá grávida, por exemplo, ou até a própria mãe tá grávida de novo, e eu já vou com balões, né? Ah, você vai ter um irmão, né? Eu tiro esse espaço para sentir. História, mas... Então, eu acho que eu tô estudando muito, assim, o quanto a gente se relaciona com as pessoas, criando espaços para que a pessoa sinta e eu também sinta, e a gente consiga se regular, não através desse viés, assim, né? E eu tive uma experiência de fazer um atendimento com um pai que tinha esse caso de contar, né? E aí ele falou, não, a gente queria comprar uns sapatinhos. E eu falei, olha, minha visão é, contem factualmente, né? A fulana está grávida. E respirem, vocês vão contar e vocês vão só respirar nessa conexão, né? E aí deu super certo, contou. E aí teve uma questão de choro e de emoção, que é normal e tal. Mas eu acho que se a gente puder levar um grande aprendizado, assim, do que a gente tá fazendo no papel parental, é esse, né? Vamos nos permitir sentir e ampliar também o espaço dessas crianças para que seja seguro ser elas mesmas. Sentir, né? E lembra também o exemplo que você falou do menininho que vai atrás, a criança que vai atrás da outra para criar segurança, né? Ele sente, quando ele ouve o choro, ele ativa esse lugar de, opa, não tá seguro. Isso, né? Tem uma ameaça, exatamente. É uma ameaça. Então, a gente precisa cuidar dessa ameaça. E esse se relacionar, né? E me lembrou do que você falou sobre a experiência de contar sobre a separação, né? Uhum. Porque você, na tentativa de contar que a separação é algo bom e que vamos continuar amigos, que agora vocês vão ter 2 casas, como se isso fosse uma experiência completa. O que a gente tá tentando fazer? Eu não quero 2 casas, caramba. Eu quero meu pai e minha mãe quando a gente juntos. disfarça, supondo aqui, né, na nossa mente, a gente tá presumindo que se a gente disfarça, usa outra palavra ou uma outra, enfim, uma outra estratégia para contar o que quer que seja, a gente tá supondo que a outra pessoa não tem capacidade de mais, que o nosso vínculo talvez não seja tão forte assim, que aí eu acho que é o mais especial disso, para sustentar qualquer que seja a situação, ainda que seja desprazerosa, desagradável. Dizer a verdade, ainda que escolhendo como, claro, porque você vai falar com as pessoas de diferentes maneiras sempre, né? De preferência vai olhar, uma criança de 5, eu vou usar palavras diferentes. Exato. Eu sempre falo que nenhuma verdade dói mais do que um eufemismo ou uma mentira, né? Nossa. Então, por mais difícil que seja você ouvir das meninas, mãe, tá ruim, né? É melhor você ouvir isso do que perder o vínculo com elas. Sim. E às vezes também, eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender com Vera Iaconelli também, e com a psicanálise. Nossa, maravilhoso. Que é assim, eu sei os meus vazios, né? Eu vou sustentar o que eu não consigo te dar, né? A Flora chegou em casa esses dias falando que ela queria ir naquele Impulso Parque. Aquele parque que pula. E aí eu falei, cara, eu não vou, entendeu? Filha, eu não vou nesse parque. Eu não quero nem pular, nem me jogar. Assim, eu não vou nesse negócio. Não é pra mim, me ativa demais. Eu fico, não vou. Ai, mas mãe, filha, eu não dou conta. Você quer ir no parque? Quero. Vamos falar com a titia. Tá, então vamos ligar pra titia. Aí ligou. Tia, não sei o que. A tia comprou o ingresso na hora. A tia e o tio levaram. Foi. Quando ela chegou em casa, ela me abraçou e falou assim: eu amei essa ideia da titia me levar no Impulso. Então eu vou dizer assim, primeiro que eu não vou passar do meu possível, né? Às vezes a gente vai ter que passar e vai ter que enfrentar coisas pelos filhos e pelos enteados, mas assim,
eu também quero que ela veja que eu não dou conta de tudo, sabe? Não precisa fazer sacrifício, porque esse sacrifício faz ele achar que ele tem que te fazer feliz de volta também. Isso, aí volta tudo pro texto e pro post, e é isso. E na verdade ela queria ir no Impulso Parque, né? Ela queria pular lá, e aí ela vem e traz de volta. Então assim, foi desconfortável um pouco, mas a gente vai fazer isso juntos. Então você vai negociar com as meninas e vai falar, então, tô mesmo trabalhando muito, então quem sabe na segunda eu vou até tal horário e aí na sexta eu não trabalho à tarde, sei lá. Eu fiz isso com a Flora, assim, terças de manhã eu não trabalho, fico com ela e é a terça mágica, e ela pode escolher o que ela quer fazer. E a gente tá fazendo o diário. Menos o parque do... dentro das possibilidades. E a gente começou a fazer o diário do que a gente faz a cada terça, assim. E daí é fofo ler depois, sabe? Façam diários, gente. Façam cadernos, diários. Eu acho tão lindo. Uma das melhores coisas que eu ganhei muitas coisas na Globo, né? Mas uma das melhores coisas que eu ganhei foi um livro que a Globo deu para os funcionários, para os colaboradores e pelas colaboradoras quando a Globo estava fazendo 50 anos. E é um livro muito maravilhoso, mas que dá para reproduzir em casa. Que é assim, você pergunta para as crianças em idades diferentes. Por exemplo, meu maior medo é... E aí a criança põe. Então, eles escreveram isso a primeira vez quando eles ainda não sabiam escrever. Então, eu escrevia para eles. Ai, vai mudando. E aí, então assim, eu tenho os registros deles desde quando eles tinham, sei lá, 2, 3 anos. E agora, com 10, eles olham pros meios deles lá. O mais legal que eu fiz na escola hoje foi... E aí, depois eles se conectam. Quais são as coisas mais importantes da minha vida? Então, tem várias perguntas muito inspiradoras. Uma vez por ano. E a gente faz uma vez por ano. E eles querem muito voltar nas respostas deles. Eu sou apaixonada nesses livros, diário, tudo. Eu fiz todos aqueles, mãe, me conta essa história, vó, me conta essa história, tudo. Eu amo. É incrível. Que pena, né? Que tá acabando. Tinha tanta coisa pra falar meu dessa Deus, experiência você podia ainda. ficar aqui mais umas 3 horas. A gente precisa que você volte, né? Que a gente precisa Eu nem mesmo. falei da minha madrasta, só falei das madrastas dos outros. Tem tanto assunto aqui, né? Tem tanto pano pra manga, como disse. Tem. Que a gente vai no tema da parentalidade, mas tem várias coisas que envolvem. Nossa, incrível. Que troca deliciosa. Obrigada, vamos pedir pro pessoal Mari. deixar comentários falando, volta, Mari. Volta. Aí a Mari volta. Eu tô a 20 minutos do estúdio, é só me chamar. Que delícia. Que prazer, Mari. Obrigada. Obrigada, volte sempre, porque a gente quer você de novo aqui. E segue a Mari lá, somos.madrastas no Instagram. E lá tem todas as informações de como te achar, né, Mari? Tudo. Mas se mandar um direct também, eu respondo. Tô lá. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, né? Foi uma honra. A Cíntia era uma super admiradora da Mari e tal, e fez o contato. Muito legal. Obrigada pela tua disponibilidade. E peraí, deixa eu... tô até gaga, gente. Peraí, deixa eu ler os meus posts, continua. E precisa da sua colaboração, trazendo aqui os temas que você também quer ouvir a gente falar, pessoas que você quer que a gente traga aqui para nossa cadeira. A Mari volta, com certeza. Obrigada. Tchau.